O curso de primeiros socorros possui o objetivo de capacitar os profissionais da área de veterinária quanto aos principais cuidados envolvidos com as situações de urgências e emergências com cães e gatos. Para isso abrange casos como atropelamentos, convulsões, envenenamentos, picadas de cobra e outras ocorrências inesperadas. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Em mais uma aula do seu curso, você irá aprender sobre as características das emergências em casos de hemorragias, conhecendo os fatores relevantes quanto aos primeiros socorros com hemorragia externa e interna, e também estudando sobre os cuidados quando houver ferimentos e cortes profundos. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo e conhecer o conteúdo preparado para hoje. Essa aula está reservada para o aprendizado relacionado às emergências em casos de hemorragias e cortes em animais. Então vamos aos estudos. O primeiro ponto que devemos destacar são os fatores associados aos casos de hemorragias. A hemorragia é qualquer perda de sangue que o organismo possa sofrer, seja ela rápida, chamada de aguda, ou de forma lenta e gradativa, denominada crônica, grave ou não. Dependendo da quantidade de sangue perdido, pode levar à anemia. Uma grande perda de sangue pode reduzir o volume circulatório, ou bastante, para provocar choque. Contudo, é importante que você se atente à seguinte ponderação. Fique ligado! Até mesmo pequenas perdas de sangue ao longo de um tempo podem potencialmente colocar o animal em risco. Tendo todo esse contexto em mente, saiba que os sintomas característicos de hemorragias são os seguintes: apatia ou desatenção, falta de disposição, redução ou perda de apetite, sede intensa, respiração e pulso acelerados, aparentando fraqueza, mucosas, ou seja, gengivas e parte interna das pálpebras muito pálidas, extremidades, isto é, patas e rabo frios ao toque, temperatura corporal abaixo do normal. Nos casos em que há perda de grande volume de sangue em pouco tempo, existe o risco de parada cardíaca. Isso ocorre em função de não haver sangue suficiente dentro das câmaras do coração para esse órgão bombear. Assim, quando há perda de sangue intensa, os sintomas são aqueles característicos de fluxo reduzido de sangue nos órgãos vitais, sendo eles os seguintes: o animal torna-se agitado, dificuldade respiratória, o animal é incapaz de se levantar e torna-se inconsciente. Para identificar quais vasos sanguíneos foram afetados em casos de hemorragias, deve-se atentar às seguintes especificações. Artérias. Nesses casos, o sangue apresenta uma coloração vermelho brilhante e jorra de maneira sincronizada com a batida do coração. Veias. Quando as veias são danificadas, o sangue apresenta uma coloração vermelho escura e possui fluxo contínuo. Capilares. Nos casos em que os capilares são afetados, o sangue apresenta uma coloração vermelho brilhante, inclui pequenas artérias e veias e sai em fluxo lento contínuo. Antes de prosseguirmos, vamos verificar se você está compreendendo bem a matéria estudada. Na próxima página você verá uma frase e deverá decidir se a resposta é correta ou errada, ok? Vamos lá então.
Pequenas perdas de sangue ao longo de um tempo não são capazes de colocar o animal em risco. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Exato, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que, mesmo nesses casos, existe risco para o animal. Agora que fixamos o conteúdo, podemos prosseguir com a aula. Então vamos ver os aspectos que devem ser considerados quando houver hemorragia externa. As hemorragias externas são fáceis de detectar, uma vez que é possível visualizar a perda de sangue. Esse tipo de hemorragia é causado por cortes profundos, perfurações ou brigas entre animais. Hemorragias superficiais acontecem nos casos em que pequenos vasos que irrigam a pele são rompidos e a perda de sangue é significativa, porém nunca fatal. Como exemplo desses casos, podemos citar o sangramento provocado por escoriação, pequeno corte ou outro ferimento na pele. Por outro lado, quando um vaso sanguíneo, ou seja, veia ou artéria, for rompido, a hemorragia pode ser grave e precisa ser estancada imediatamente. Vale destacar que os vasos sanguíneos afetados com mais facilidade se encontram nas patas, cauda, orelhas e pescoço. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Fique ligado, a hemorragia grave pode ser fatal e por isso deve ser interrompida o mais rapidamente possível, e a quantidade de sangue perdido pelo organismo deve ser reposta. Após frisar essa importante informação, vamos ver o que fazer em caso de hemorragia externa. Para realizar esses primeiros socorros, são necessários os seguintes materiais: compressas de gaze, faixa crepe, esparadrapo, antisséptico e pomada antibiótica. De posse desses materiais, é preciso aplicar um pano limpo ou compressas de gaze sobre o local do sangramento e pressionar por alguns minutos. É recomendado manter a pressão até o sangramento parar. Em seguida, é preciso colocar compressas de gaze sobre o ferimento e proteger com faixa crepe, caso o local permita. Deve-se fixar essa proteção com esparadrapo. Importante destacar que jamais deve-se deixar a lesão aberta, visando impedir o acesso de moscas ao ferimento. Após realizar esses cuidados, é importante levar o animal ao médico veterinário para a desinfecção e sutura do corte. Caso isso não seja possível rapidamente, é preciso limpar o ferimento com água oxigenada, líquido Dedaquim ou iodo povidine. Depois de limpar, é recomendado aplicar uma pomada antibiótica. Tenha em mente que quando um vaso sanguíneo for afetado, o sangramento não irá parar com facilidade. Assim, é preciso manter a pressão sobre a região até chegar à clínica veterinária. É preciso tomar cuidado ao utilizar esse método quando houver pedaços de metal, vidro ou madeira na ferida. Isso porque a pressão pode afundar ainda mais o objeto, o que pode dificultar a sua localização ou provocar lesões nas estruturas internas. Nas patas e na cauda é possível aplicar um torniquete caso o sangramento seja intenso. Com um pedaço de faixa crepe ou cadarço de sapato, deve-se amarrar o membro um pouco acima da região do sangramento. É aconselhado afrouxar o torniquete a cada 5 a 10 minutos e depois voltar a apertar. Vale frisar que essa é uma medida temporária até a chegada à clínica veterinária. Chegou a hora de responder a uma avaliação para verificarmos seus conhecimentos. Faça com atenção. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. As hemorragias externas são muito difíceis de detectar. A hemorragia externa é causada por cortes profundos, perfurações ou brigas entre animais.
Hemorragias superficiais. Acontecem nos casos em que grandes vasos que irrigam a pele são rompidos e são fatais. Os vasos sanguíneos afetados com mais facilidade se encontram nas patas, cauda, orelhas e pescoço. Jamais deve-se deixar a lesão aberta, visando impedir o acesso de moscas ao ferimento. Excelente, você compreendeu bem. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Agora vamos estudar sobre as especificações relativas à hemorragia interna. A hemorragia interna é difícil de detectar, já que não é possível visualizar o sangue, nem ter certeza se existe sangramento interno. O animal poderá perder sangue em consequência do rompimento de um órgão ou vaso sanguíneo, nos seguintes casos: após a queda de um lugar muito alto, pancada no abdômen ou tórax, atropelamento ou outro acidente. Vamos entender um pouco mais quanto aos sintomas característicos da hemorragia interna. Nesses casos, é possível observar sinais de queda de temperatura, palidez das gengivas e parte interna das pálpebras e fraqueza. Também pode ocorrer perda de consciência e dor abdominal. Lembre-se que a temperatura dos cães e gatos varia entre 38 graus Celsius a 39 graus Celsius, no caso de hipotermia, ou seja, temperatura baixa, os valores serão menores que 37 graus Celsius. Importante esclarecer que o surgimento de sangue na urina, fezes ou vômito não significa hemorragia interna. Quando ele surge em pequenas quantidades ou com aspecto de rajadas, a causa da perda de sangue deve ser examinada, mas não precisa provocar desespero. Grandes quantidades de sangue eliminadas pelas fezes e vômito podem ser causadas pela ingestão do veneno chumbinho, utilizado no combate a ratos. Também podem ser provocadas pela ingestão de iscas com vidro triturado, sendo que esses dois casos são utilizados criminosamente para matar animais. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado. A parvovirose é a principal doença em cães que provoca perda sanguínea pelas fezes. Porém, isso não indica hemorragia interna. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver o que fazer em casos de hemorragia interna. Para realizar esses primeiros socorros, são necessários os seguintes materiais: cobertor, termômetro e bolsa térmica aquecida. Após providenciar esses materiais, é necessário medir a temperatura retal do animal com o termômetro em casos de acidente, atropelamento ou queda. Esse procedimento deve ser repetido a cada 30 minutos, sendo fundamental verificar se ela está caindo. Nos casos em que o animal esteja agressivo, é recomendado colocar a focinheira ou fazer uma mordaça com um pedaço de faixa crepe ou cadarço de sapato. Essa precaução deve ser tomada antes de se realizar qualquer procedimento. Deve-se manipular o cão ou gato com cuidado, evitando movimentos bruscos. Quando a temperatura estiver baixa, ou seja, abaixo de 37 graus Celsius, ou começar a diminuir, é preciso enrolar o animal em um cobertor e colocar uma fonte de calor próxima a ele. Pode-se utilizar uma bolsa térmica aquecida ou improvisar enchendo uma garrafa com água quente. É fundamental manter o animal aquecido e encaminhá-lo ao médico veterinário o mais rapidamente possível. O recomendado é transportá-lo na posição deitada, sempre com a cabeça mais baixa em relação ao corpo. Antes de continuarmos, vamos analisar seu rendimento. Na próxima página você verá uma frase e deverá definir se ela é correta ou não.
Então vamos lá. O surgimento de sangue na urina, fezes ou vômito significa hemorragia interna? Sim, não. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação realmente não está correta, como aprendemos há pouco. Pois bem, retomando nosso conteúdo, vamos voltar às explicações. O último tópico que iremos abordar na aula de hoje refere-se aos primeiros socorros necessários em casos de ferimentos e cortes profundos em animais. Essas lesões podem ser provocadas por brigas, cacos de vidro, cercas de arame farpado e outros objetos cortantes. Entenda que a pele é irrigada por pequenos vasos sanguíneos e as lesões provocam um sangramento significativo. Contudo, não é preciso se apavorar com o sangue, pois ele pode ser controlado com facilidade. Saiba que os cortes devem ser suturados em até 6 horas após a lesão. Isso porque, ao suturar um corte exposto por muito tempo, é grande a possibilidade de surgir uma infecção local. Em razão disso, é indispensável encaminhar o animal à clínica veterinária o mais depressa possível. Quando não for possível chegar à clínica a tempo de fechar o ferimento com pontos, é preciso mantê-lo limpo e protegido. Lembre-se sempre de que moscas podem depositar ovos em feridas abertas e suas larvas irão se desenvolver dentro da pele, causando uma doença chamada miíase. Assim, quando estiver no campo ou mesmo na cidade, e notar insetos pousando no ferimento, é preciso aplicar repelente de uso veterinário ao redor da ferida, 2 vezes ao dia. Contudo, os cortes são suturados e ferimentos com pontos rompidos irão cicatrizar mais lentamente. O problema da cicatrização sem pontos é que a cicatriz será maior e existe risco significativo de miíase na região. Os curativos devem ser feitos diariamente e a lesão protegida de moscas e sujeira. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, os animais lambem os ferimentos e sua saliva possui características cicatrizantes. No entanto, cortes abertos são atrativos para as moscas. Por isso, é preciso mantê-los fechados. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, vamos ver o que fazer em casos de ferimentos e cortes profundos. Para realizar esses primeiros socorros, são necessários os seguintes materiais: compressas de gaze, faixa crepe, esparadrapo, antisséptico, pomada antibiótica e tesoura. Em casos que ocorrer hemorragia, é necessário estancá-la pressionando o local com compressas de gaze ou pano limpo. Lembre-se de que orelhas e patas costumam sangrar muito e por bastante tempo. É preciso verificar se nenhum vaso foi atingido. Nos casos em que houver bastante sangramento e não for possível estancá-lo facilmente, é sinal de que alguma veia ou artéria foi afetada. Depois de controlar o sangue, é recomendado cortar os pelos ao redor do ferimento. Esse procedimento somente deve ser realizado nos casos em que a pelagem for longa e o animal permitir. Em seguida, é preciso limpar bem o local com soro fisiológico. Feito isso, deve-se aplicar antisséptico nas bordas e dentro do corte ou ferida. Depois, é necessário secar o ferimento com gaze e aplicar pomada antibiótica. Após esses cuidados, é preciso proteger o corte das moscas cobrindo a lesão com gaze ou pano limpo. Tenha em mente que esparadrapo direto na pele não é bem suportado pelos animais.
É recomendado utilizar faixa crepe para fixar a gaze. Agora fique atento à próxima história que será apresentada, pois ela irá contribuir para a sua compreensão sobre o assunto estudado. Filha, eu acho que o Bob está com hemorragia interna. Hemorragia interna? Mas como mãe? Ele caiu? Levou alguma pancada? Ele não foi atropelado, não é? Não é nada disso, filha. É que acabei de ir limpar o quintal, e o cocô dele está com sangue. Ai, que susto, mãe. Não faz mais isso. Sangue nas fezes não é sinal de hemorragia interna. Não? Eu achei que fosse. Por isso fiquei tão preocupada. Não é. Sangue na urina, fezes, ou vômito, não significa hemorragia interna. Normalmente ela acontece nos casos que eu disse e por isso achei que tivesse acontecido algo assim. Ah, que bom então. Menos mal. De qualquer forma, vamos ter que levar ele na clínica veterinária. Ele precisa fazer um exame de fezes para ver o que está causando isso. E a gente precisa prestar atenção para ver se ele também está com outros sintomas. Está certo, filha. Vou marcar a consulta agora mesmo. Isso, e eu vou no quintal ver o Bob. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de auxiliar veterinário. O aprendizado de hoje foi destinado ao conhecimento sobre as emergências em casos de hemorragias e cortes em animais. Assim, você aprendeu sobre alguns fatores relevantes quanto aos cuidados nos primeiros socorros, em casos de hemorragia externa e também de hemorragia interna. Além disso, ainda estudou sobre os procedimentos a serem efetuados em emergências, com ferimentos e cortes profundos. Essa aula fica por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado de qualidade. Até a próxima! Olá! Que bom vê-lo novamente. Nesta quinta aula, aprendemos sobre as características das emergências em casos de hemorragias. Conhecemos os fatores relevantes quanto aos primeiros socorros com hemorragia externa e interna. E estudamos sobre os cuidados nos casos de ferimentos e cortes profundos. Lembre-se de estudar. Até a próxima. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.